Olá a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou falar um pouco sobre uma deusa chamada Hecate. Ela teve alguns nomes durante a história da humanidade, mas o que é interessante é que eu vou mesclar a deusa Hecate com uma carta do tarô, a Rainha de Espadas, tá? Acho que dá pra ver. Bom, eu me baseei em alguns livros, mas esses livros não falam, não citam a Rainha de Espadas. São livros de história, né? De mitos, de estudiosos. Mas o que é interessante é eu pegar esses mitos e fazer uma reflexão com base em vivências no tarô. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque a espiritualidade tá falando comigo aqui várias vezes, durante meses, e eu falei, bom, vou ceder e vou falar, tá? Bom, primeiramente, quem é essa figura chamada Hecate? Para eu falar sobre Hecate, que é uma deusa muito antiga, ela é até antes dos gregos, tá? A gente pode encontrar essa deusa lá no Antigo Egito, com cabeça de sapo, né? A grande parteira mãe, a rainha dos ciclos menstruais, a deusa lunar. Todo essa mitologia, esse mito, ele vem muito antigo, de muita antiguidade, passando de povos em povos. Mas para facilitar, eu vou falar um conto grego que envolve uma outra deusa chamada deusa Deméter. Então, se vocês me permitirem, eu vou falar primeiro sobre a deusa Deméter, ou contextualizar essa mitologia, e depois a gente fala sobre a carta, o que tem a ver a Rainha de Espadas. Bem, Deméter é uma deusa da primavera. Não vou contar sobre a mitologia da Deméter completa, tá? Até porque eu não sou especialista. Quem quiser saber mais, leia o livro Mulheres, Mitos e Deusas, que tem um capítulo só falando da Deméter. Enfim, Deméter teve uma filha chamada Coré. Então, a filha chamada Coré, ela era muito bonita, sabia dançar, tinha seus trejeitos maravilhosos, encantados. E o seu tio Hades, irmão de Deméter, quem é Hades, né? É o rei, né? Um deus do submundo. Sabia que ele teria uma esposa, mas essa esposa nunca chegava. E ele olhava para os outros deuses, tendo esposas, esposos, aquela coisa toda, tudo muito lindo, maravilhoso, e ele nada de chegar nesta esposa, futura esposa. E quando ele olhou para Coré, que é a filha de Deméter, ele simplesmente se apaixonou, viu seus lindos tornozelos enquanto ela dançava, se apaixonou e a capturou. Só que Deméter não sabia do seu paradeiro, e Deméter, você vai ver no mito que ele tem muito de uma mãe fixada na filha. É aquela mãe que tem uma obsessão pela filha. E Deméter ficou maluca,
porque ela não tinha visto o que estava acontecendo. E ela procurou durante 9 dias e 9 noites o paradeiro de Coré, mas ninguém tinha coragem de falar que foi Hades que a tinha capturado, que tinha capturado sua filha. Ninguém, nenhum pássaro, nenhuma planta, nada, um silêncio total. Só que entra uma personagem aqui, que é a personagem do nosso vídeo. Entra Hecate. E Hecate foi a única que teve coragem de denunciar e dizer para Deméter que foi seu irmão que a capturou Coré. No início, Deméter não acredita. Por quê? Porque era seu irmão. Então, ele não faria uma coisa dessa, mas fez. E aí, Hecate fala para ela, vá até o rei, o sol, né? Que ele vê tudo, sabe tudo, entende tudo, e ele vai te falar. E Hecate aqui é a deusa lunar. Então, para os gregos, a Hecate, ela já é uma deusa misteriosa, uma deusa que você já percebe que ela é uma deusa corajosa, que foi a única que disse aonde estava o paradeiro de Coré. E aí as duas têm versões que mostram que foi só Deméter que foi no rei Sol, né, o Sol, Apolo, né, e tem versões que falam que foi as duas juntas. Mas enfim, chega, o Apolo fala que é verdade, que aconteceu isso, e Deméter fica maluca e vai até Zeus reclamar por justiça. E aí, Zeus fica meio assim, porque é irmão dele, Deméter, mesma coisa, sua amante, tudo, é um negócio meio assim, ele fica uma saia justa, digamos assim. E Hades também reclama, fala que ele foi injustiçado, que ele teve que capturar mesmo, porque todo mundo tinha uma amante, menos ele, e pó. E aí Zeus fica naquele negócio, né? O que eu vou fazer? E aí, conversa vai, conversa vem, a justiça aqui, justiça ali. Eles se conversam e vê que Coré já não é mais Coré. Coré é a rainha do submundo. Coré se apaixona por Hades e ela se transforma em Perséfone. Então, por conta disso, joga aquele jogo de saia, né, o Zeus, e fala, olha, ela está apaixonada, acontece isso, olha, pra você ver, o Hades tenta convencer também, e aí a Deméter, ela vê que a filha está apaixonada por Hades, mas seu coração começa a estar ainda machucado com a situação, Deméter no caso. Então Deméter começa a se transformar, tem versões que falam que ela se transforma em Hecate, e tem versões que ela se transforma em uma velha que está completamente ranzinza com a vida, ela perde a fé na humanidade, nos deuses, e ela, como ela é a deusa, quem que é Deméter? A deusa da primavera. Ela murcha as plantas, ela traz a tristeza na natureza. E ela vaga aonde ela vai vagando e vai trazendo esse lado seco, esse lado inverno. E aí, por conta disso, Zeus faz um acordo, no qual terá um período
que Perséfone volta do submundo e fica com sua mãe. E aí, nesta volta, volta-se a primavera, as flores, os passarinhos e tudo mais, enquanto Perséfone está no mundo dos vivos. Depois de meses, a Perséfone volta para o submundo e aí nós temos o inverno, as estações mais definidas e etc. Pois bem, contei bem por cima, né? Bem por cima, fiz um floreio com as minhas mãos aqui, mas para vocês entenderem que quem são essas personagens e o que tem a ver a Rainha de Espadas, tá? Então, o que tem a ver a Rainha de Espadas? O que a gente observa nos estudos do tarô, nos estudos mais aprofundados dessa carta, que bem por cima, né? Fala-se muito que ela é uma rainha sem coração. Ela é a rainha cruel. Eles colocam isso. A rainha cruel, a rainha impiedosa, a rainha vingativa, a rainha que faz uma malícia, ela tem malícia, né? E deixa somente assim essas características da Rainha de Espadas, né? Se você olhar para o tarô, principalmente, eu estou falando aqui principalmente das cartas de espadas, tá? Você vai olhar que o naipe de espadas é o caminho da dor, principalmente, tá? É o caminho da transformação, o caminho da mente, e a mente, você tem que saber dominar ela e não fazer com que ela te domine, porque senão ela machuca, ela estraga, ela despedaça a pessoa. E olha para você ver, ela não é um pajem. Eu estou falando aqui de uma rainha. Então eles falam que aqui é a viúva, né? É a viúva. É a que viveu amores e coração murchou. Só que tudo existe dois lados da moeda. Nem tudo são flores e nem sempre a gente tem que sair um pouco da caixa de falar que somente o naipe traz dor, só o naipe de espadas que traz muita dor e tal, pipipi, popopó. Não que os outros naipes não tragam, mas é um naipe que você domina ou você é dominado. É uma faca com dois lados muito bem definidos. E o que tem a ver com a Hécate? Que a gente está falando aqui que Hécate na visão grega, existe Diana na visão romana, existe Hécate na visão egípcia, e só que arquétipos da anciã rabugenta, da velha vingativa, né, da velha má. E para nós que temos características, traços muito cristãos, não estou falando que está errado, mas uma cultura muito cristã, nós observamos que existe a luz e as trevas, e que o lado da luz, que é só flores e borboletas e tudo mais, é bom. Então, e esse lado trevoso é ruim.
o que acontece? Existem lados opostos, mas que se conectam, que são grandes professores. Então, o que eu falo aqui é que quando cai a rainha de espadas, para os que jogam tarô, não veja essa carta como uma carta somente cruel. A mulher vingativa, ela é uma anciã. Eu vejo a rainha de espadas como uma anciã muito que poucos compreendem ela. Poucos que compreendem, poucos que entendem que existe também um lado, um caminho tortuoso, mas que também é muito sábio, tá? O que a gente observa nesse conto de Deméter e tudo mais, é que o que a gente observa em Hecate é que ela é uma mulher corajosa. E então aqui a gente também observa essa característica, um lado de Hecate só, tá? Eu tô olhando aqui mais a anciã e não os outros perfis que Hecate também tem. Os outros perfis lunares que ela também tem, a jovem, a madura. Eu estou falando aqui do lado da velha, tá? Do lado que tem a experiência, do lado que já viu o caminho, do lado que não tem jeito, ou você vai sofrer, é uma coisa assim. Então a característica da rainha de espadas é aquele lado que ela já viu o caminho, ela já sentiu as dores da vida e ela não está fofa, linda, formosa, maravilhosa. Não. Você entende? Que se você se molda ao longo da vida, uma vida dura, essa mulher é muito difícil ela te trazer flores e borboletas e tudo que há de bom na vida. Mas nossa, Natália, isso é péssimo, né? Pra vida. Aí que tá. Aí que está. Quando eu estava treinando tarô, estudando tarô, e até hoje eu estudo tarô, tudo, porque eu amo tarô, eu não compreendia o que era rainha de espadas. Porque eu achava que o naipe de espadas era um naipe muito difícil para mim. Porque ele era só, sempre falava, né? Tem o seu lado bom, tem o seu lado ruim da carta. Eu não via lado bom das coisas ali, no naipe de espadas. Poucas cartas ali de naipe de espadas que eu entendia esse lado bom, florido, maravilhoso. E aí me veio uma energia que eu não estava entendendo. Mas é engraçado que quando você não entende a carta, é porque você está para viver a carta. Ou você já está vivendo ela. Depois que você passa por vários caminhos muito próximos do que é a sabedoria da carta, aí você olha para trás e fala: gente, eu vivi isso, eu vivi a rainha de espadas. E como que essa rainha de espadas tem o seu lado bom? Quando eu era menor, isso eu tô falando da minha experiência, mas a rainha ela é completa, ela não tem só essa experiência, ela não vai te trazer só essa experiência. Eu estou falando de uma experiência que me interessa, que é a antiga, a velha, a rabugenta. E no meu caso, eu cresci achando que tudo era flores no mundo, porque eu era dessa forma. Então eu achava que os outros também tinham que ser assim. Então eu confiava muito nos outros,
eu achava que não existia maldade no mundo, eu não entendia por que existia esse lado maldoso, e eu até duvidava que o mal existia, porque era uma coisa minha, era uma coisa que me pertencia. Só que veio a essência de Hecate, e eu sei disso porque ela veio para me ensinar. Não estou falando de todas as essências, porque o arquétipo, gente, ele é muito maior do que a gente imagina. Ele é uma essência antes da humanidade. Ele está pairando no mundo bem antes que o mundo cresceu e fez o que ele é hoje. Entende? Ele é uma divindade. Então, eu espero que vocês compreendam, e é um desafio, porque eu estou tentando fazer com que vocês compreendam o que é incompreensível. É fora da nossa realidade humana, da nossa capacidade humana. Então, é muito difícil dizer o que é um arquétipo, porque o arquétipo, ele foge até do que é o arquétipo, entende? Mas um pouco dessa essência de Hecate veio até mim, para me ensinar. E aí brotou certas situações em minha vida que doeu muito, porque eu imaginava que as pessoas eram maravilhosas, lindas, e que não tinham nenhumas intenções de fazer o mal. E aí chegou essa essência que bateu na lata. E aquele impacto em mim me forjou e não foi bom. No momento, não. Só que é engraçado que, se você prestar atenção no que a vida está tentando te falar, você não passa a mesma situação 2 vezes. E aí, aquela mensagem veio para mim dizendo: tem que ter malícia. Você tem que saber que as pessoas, elas não estão 100% lindas e maravilhosas. O mal existe, as pessoas ruins existem, e você tem que ser rainha de espadas quando precisa. Entende? Então a rainha de espadas, ela vem para defender as outras rainhas. A rainha de paus, ela defende com unhas e dentes para que as outras rainhas possam ser daquela maneira. Possam ser rainha de paus, possam ser rainha de ouros, possa ser rainha de copas. Ela não é contra as outras rainhas. O papel dela é nítido. Eu vou defender o meu para fazer com que as outras rainhas sejam rainhas, da forma, da essência que elas são. E a essência da rainha de da rainha de espadas é trazer essa força. Essa força ou é comigo ou não é. É sim, sim, é não, não. Ela é forte na opinião dela. E quando ela invoca, invocou. Mas não é algo ruim. Ela defende a ingenuidade também. Ela defende essa ingenuidade no mundo. Então o mundo precisa de Hecate, o mundo precisa da rainha de espadas para que existam as outras essências. Entende? Para que exista a rainha de paus, para que exista o pajem, entende? Para que o caminho esteja aberto, mas quem faz esse papel é uma anciã que já passou pelo caminho e que permite com que
as outras essências sejam daquela forma. Então, o que eu quero dizer e venho contribuir aqui, não estou dizendo que isso é uma verdade absoluta. Não estou dizendo que o seu estudo está errado. Não estou dizendo que o que eu estou falando é a verdade. Estou aqui fazendo um vídeo do que é a minha visão. Ela pode ser cruel? Sim. Ela pode ser uma rainha considerada vingativa? Pode. Mas ela tem esse papel muito assim definido no sentido de eu já passei pelo caminho das pedras. O caminho não é fácil. E a minha filosofia de te ensinar não é com borboletas e flores, etc., porque existem outras entidades cósmicas que têm essa essência. E eu faço o ao contrário porque precisa. Entende? Eu, Natália, eu não posso andar no mundo achando que as pessoas, elas estão aqui para me ajudar 100%. Não estou dizendo que não existem essas pessoas. Estou dizendo que não é 100%. E que eu tenho que estar preparada para essas pessoas que vão surgir no meu caminho. Quando existe o bem, eu tenho que transformar, eu tenho que ser outras rainhas. Mas quando existe o mal, eu também tenho que estar bem afiada a minha espada. Então é o que Heka te mostra, essa coragem, sabe? É o que o mito mostra, a única deusa que teve coragem de dizer, de enfrentar, de falar para Deméter que a filha dela estava sendo sequestrada por Hades. Entende? Tem que ter a coragem de enfrentar. Mas só quem é uma anciã cósmica tem essa coragem porque ela já viveu muito. Bom, pessoal, quem quer saber um pouco mais, tem a história da bruxaria, tem eu achei muito pouco que fala de Hecate aqui, mas na página 77, 79 deste livro, até aqui 81, por aí, ó, fala-se da deusa Diana, e tem muito de Hecate aqui. No livro Mulheres, Mitos e Deusas, tem esse conto de Deméter, esse mito de Deméter, que fala bastante da Deméter, tem um capítulo só para ela, e que cita mais ou menos a Hecate, tá? Mas enfim, um beijo, espero que tenham gostado.